Então, Lindenor, eu demorei porque eu estava levantando algumas informações. Sobre aquilo que a gente conversou, o que eu tenho refletido sobre isso. Eu acho que é uma reorganização, um reordenamento das forças produtivas no mundo. E isso gera um reordenamento geopolítico e todas as consequências que nós vemos ao longo da história. Conflitos, ondas migratórias, violência, é, instabilidades políticas e novas formas de representação que vão aos poucos surgindo. Eu acho que o problema maior é porque quando cria-se o vácuo, a gente diz que não tem vácuo de poder, mas eu quero falar, não é o, eu acho que o termo vácuo não é o melhor termo, mas quando se cria, quando uma forma não condiz mais com a sua realidade, até que chegue a nova, a gente tem esse ato. E a gente está avaliando o que nesse momento? A gente está vendo conflitos e mais conflitos se montando, principalmente no Oriente. Eu acho que a gente pode refletir que desde a Primeira Guerra do Afeganistão, que foi a Guerra Russa-Afegã, final dos anos 70, início dos anos 80, né? 79, 80, você viu uma nova perspectiva de Oriente versus Ocidente. Várias pessoas do mundo todo vão para o Afeganistão buscando pessoas que se identificam com uma causa religiosa muçulmana, não são pessoas que são ligadas à pátria afegã, mas sim a um conceito religioso muçulmano, lutar contra o Império Soviético e são por isso apoiadas na lógica da Guerra Fria pelos Estados Unidos. Nesse período, na América Latina, acontecia o quê? A América estava começando a criar uma nova estabilidade política, quer dizer, na verdade não é isso. A América vinha de um desmembramento, de um desequilíbrio de forças em função do fim das ditaduras que assolaram a América nos anos 60, 70. Algumas demoraram um pouco mais para acabar, como a do Noriega, que vem do Panamá, que acaba só nos anos 90, mas, no grosso modo, era isso que estava acontecendo. A América caminhava para um processo de democratização. Poucas décadas antes, pouco tempo antes, você teve a libertação de vários povos na África, como acho que Angola, se não me engano, no final dos anos, meados dos anos 70, né, o fim da colonização portuguesa, o fim do apartheid já nos final dos anos 80. Mas aí o que acontece? Vence uma nova ordem mundial com o fim do bloco soviético, aquela região toda se reestrutura, novo equilíbrio de forças, e eu vou fazer um mergulho, vou fazer um avanço no tempo, porque tem muita coisa acontecendo aí, e a gente chega no início dos anos 2000. Com o ataque do 11 de setembro, os Estados Unidos entram no Afeganistão, numa segunda guerra afegã, dessa vez contra os Estados Unidos, acomete lá a mesma situação, uma insurreição, pessoas com uma visão religiosa, que se identificam com uma religião e não com um país, indo lá lutar contra os Estados Unidos. Eu acho que antes disso a gente tem que fazer um passo atrás. Essa questão também, ela se exponencializa na guerra na guerra da antiga Iugoslávia, onde há um confronto entre cristãos e muçulmanos muito forte. Paralelo a isso, desde o final da Segunda Guerra, tem a questão entre Israel e os árabes, e muçulmanos, e palestinos, toda aquela questão ali que não acabou, não estava pacificada. Bom, aí você tem, depois da guerra do Afeganistão, os Estados Unidos entram no Iraque, numa guerra que gera um desequilíbrio muito grande, porque Saddam Hussein era um ditador, mas ele mantinha um equilíbrio ali, um equilíbrio político, e ali você desorganiza toda ali o Oriente Médio. Bom, não é à toa que dali sai o ISIS, né? Sai dali o Oriente Médio logo depois, no início da década seguinte, o Oriente Médio tem a Primavera Árabe, né? O norte da África, o Oriente Médio, é todo um rearranjo de forças, de equilíbrio, e você tem quer dizer, a entrada da Rússia na Síria e naquela região norte da África para combater o ISIS, com uma crítica clara à política externa americana para a região, dizendo que foi lá resolver a bagunça dos Estados Unidos. Tudo bem, essa é a narrativa. Bom, agora você tem a guerra da Ucrânia.
onde a Rússia está pregando ali, o objetivo da Rússia é claramente aquela região da Crimeia, que sempre foi uma questão sensível, já na Guerra da Crimeia do século XIX, um porto de água quente, toda uma situação estratégica, né? Tem a questão do gás, que passa por ali, de recursos naturais, tudo isso. Aí você tem logo depois disso a guerra do enclave ali armênio no Azerbaijão, onde a própria Rússia faz um acordo e em 24 horas as forças do Azerbaijão resolvem uma guerra de 20 anos, praticamente a Rússia entregou. E ali é muito interessante a questão da Armênia, porque ali estava envolvido o Irã, Israel usava a região ali para infiltração de inteligência, a Turquia estava envolvida naquilo ali, a própria Rússia e a China. E agora você tem um ataque do Hamas massivo em Israel, que é o primeiro ataque nessa magnitude, em que se infiltra dentro do território israelense, milhares de homens, e por trás disso tudo tem o quê? Tem Irã, tem Arábia Saudita, tem tem Estados Unidos. Mas eu acho que nisso tudo, você também tem, eu queria falar antes aqui, até bom você editar isso, tem as questões na África Ocidental, Níger e vários outros golpes em que você vê um rearranjo das forças externas à África ali dentro. Muita crítica à França. A França está basicamente é o grande vilão da narrativa desses países todos, ela, por a questão do urânio, das riquezas do urânio, né, das riquezas naturais. Em paralelo, todo esse processo, desde os anos 80, o que tem? A China crescendo economicamente, uma reorganização da divisão internacional do trabalho, as indústrias de transformação indo para a China, e isso causando um desequilíbrio, inclusive com desemprego e vários problemas no Ocidente. Você tem ondas migratórias por causa dessas guerras todas na Europa, ondas migratórias para os Estados Unidos, toda onda migratória gera conflito, gera confrontos, gera problemas, não tem como. E aí você vê um novo ator fundamental que trabalha quieto, sem chamar muita atenção, que é a China. Inclusive agora na questão aqui da Armênia, você vê da Armênia e o Azerbaijão, você vê a China apoiando o Azerbaijão discretamente, uma política da China para a África, uma política da China para vários países, inclusive em relação à Rússia e à Ucrânia. Nessa questão de Israel é muito confuso, porque a direita israelense e o mundo nesse processo de confronto, de conflito, você vê as posições se polarizarem. O cinza vai desaparecendo e vai surgindo aí o branco e o preto. Então você vê no mundo todo o que se associa à esquerda, embora não seja, eu acho que esse termo esquerda e direita já perdeu o sentido, mas as pessoas associam a esquerda de um lado e associam a direita do outro. No caso de Israel, a direita, que na verdade é uma mistura do fundamentalismo judaico com uma visão até contrária, mais agressiva com relação aos árabes, aos muçulmanos, aos palestinos, tudo isso, você vê que o governo da direita lá, ele não detectou um movimento desse do Hamas, que é um movimento que demorou meses para ser preparado, com comandos, com muitas armas, muitas pessoas, muita logística. Aí fica aquela briga, é o Mossad, é o Shibet. O Shibet, para quem não sabe, é o que toma conta da faixa de Gaza, que toma conta do interior, que eles consideram ali a defesa interna de Israel. Seria como se fosse o M5 ou o M6. Mas assim, a liderança do Hamas não está ali, não está ali, né? Está fora, está no Líbano, está em Irã, sei lá onde. Então, esse erro, se existiu, ele é um erro da vigilância da inteligência externa e interna. Aí o Egito diz que avisou Israel antes, 10 dias antes. O Egito ali, aí você vê coisas interessantes que tem ali. O Netanyahu, o Bibi, ele enfraqueceu a autoridade palestina e apostou muito no Hamas. Inclusive, o Qatar transferiu para o Hamas, com apoio do governo do Bibi, eu vou falar Bibi que eu não sei pronunciar o nome dele, né? Netanyahu, $1 bilhão. E o Egito gostava daquele Qassam, que o Qassam é o Qassar, né? É a força militar do Hamas, ali na faixa de Gaza, que eles eram um controle único, mantinham uma ordem que era bom para as fronteiras do Egito.
A visão, a doutrina israelense, não israelense, a doutrina do governo Bibi era: você fortalecendo Hamas, você dificulta a criação de um Estado palestino. Ok. Israel estava fazendo um acordo com a Arábia Saudita agora, que agora vai segurar um pouquinho, acho que não sei se vai avançar enquanto houver as hostilidades. Essa doutrina de Israel é muito parecida, vamos comparar aqui, olha só, a doutrina de segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro são diferentes. Em São Paulo se apostou em ter a doutrina de segurança permitiu um comando único. Não sei se conscientemente, mas foi o que aconteceu, que mantinha uma estabilidade. No Rio não. A segurança do Rio manteve várias facções que disputam poder. Isso gera vários problemas de briga entre as facções, mas também nenhuma delas monopoliza. E já em São Paulo tem uma que monopoliza, não tem guerra de poder, como tem no Rio, mas é um poder muito forte. Então, assim, mal comparando, essa questão ali do Hamas e a autoridade palestina. Mas isso tudo, e eu não quero falar especificamente só de cada lugar, porque eu não conheço tão bem essas questões, o que eu acho que é importante é que o mundo todo, devido ao avanço econômico, que chamamos de avanço do capitalismo, que está entrando numa nova fronteira de desenvolvimento, o mundo está se reorganizando. E quando vem uma mudança como essa, há reações. É natural. Sempre haverá reações. Pessoas que não querem, que é aquela discussão do globalismo, internacionalismo, antiglobalismo, isso, aquilo. Muito apego a religiões, muito apego a tradicionalismos. Você vê doutrinas, ideologias no Ocidente de volta a uma visão antes do iluminismo, pré-iluminista, como se o iluminismo fosse culpado pela queda do Ocidente perante o Oriente, quando na verdade foi o iluminismo que permitiu que a Europa se desenvolvesse e dominasse o mundo, né? Mas tem todas essas reações. Então eu acho que a gente tem que estar atento a esse movimento mundial. Eu acho que o mundo, ele nunca é o mesmo, né? Mas o mundo vai sofrer agora transformações, a tendência é que o mundo sofra transformações que nós ainda não somos capazes de perceber. Como dizia o Milton Santos, a nossa geração foi criada numa forma de entender o mundo. E essa forma não consegue mais entender esse mundo. Será preciso novas cabeças, novas formas de ver o mundo para entendê-lo. É isso.